Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o sujeito, que é o ser de quem a oração faz alguma declaração. Hoje, nós falaremos do predicado, que é a declaração que a oração faz a respeito do sujeito. Nessa aula de língua portuguesa, estamos no programa de sintaxe e nessa aula 3 falaremos sobre o predicado. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar do meu trabalho, não deixe de curtir o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações, ok? Vamos lá então! Para começarmos a falar sobre sujeito e predicado, nós temos que ter em mente que o sujeito é o ser de quem a oração fala alguma coisa e que o predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito, ou seja, a declaração que a oração faz a respeito do sujeito. Na última aula, nós até demos uma atenção para o sujeito e andamos de mãos dadas com o sujeito um bom tempo. Agora nós vamos olhar um pouco mais para o predicado com bastante atenção. Na oração, os falcões capturavam as presas? Eu sei que o verbo aqui é capturar, e aí eu faço a perguntinha, né? Os falcões capturavam as presas? Sim, eles capturavam. Percebo que os falcões é o sujeito. Então, eu tenho que o predicado é o restante da oração, capturavam as presas. Assim, eu consigo dividir a oração em dois grandes termos: sujeito, que é o ser de quem se diz algo, e predicado, que é aquilo que se diz sobre o sujeito. O predicado, então, é a declaração que se faz sobre o ser na oração, sobre o sujeito. O núcleo do predicado pode ser uma palavra nominal, por exemplo, a princesa estava feliz. Eu vejo que aqui no predicado estava feliz, a palavra mais importante é feliz. O verbo aqui, ele faz meramente uma conexão entre o sujeito princesa e um atributo desse sujeito, no caso, feliz. Tanto que eu posso eliminar o verbo da oração, e ainda assim eu tenho algum sentido na minha elocução. Por exemplo, a princesa, feliz. Percebe? Então o verbo aqui, ele não é o núcleo desse predicado. O núcleo aqui é uma palavra nominal que caracteriza o sujeito. Agora, eu também posso ter o verbo com ou sem complementos, fazendo o papel de núcleo do predicado. Veja outro exemplo. A princesa dançou durante o baile. Neste predicado, dançou durante o baile, a palavra mais importante é o verbo dançar, que expressa uma ação praticada pelo sujeito princesa. Então, resumindo, na declaração que fazemos sobre o sujeito, podemos ter como núcleo ou uma palavra nominal, que caracterize o sujeito, ou um verbo que indica uma ação executada ou sofrida pelo sujeito. E aí uma grande dica: como achar o predicado da oração? É muito simples. Ache o sujeito. Se você achar o sujeito, o que sobrar será o predicado. Beleza? Olha o exemplo. Os meus pais moram em São Paulo. Eu sei que eu tenho que começar achando ou procurando, né, o verbo. E aqui o verbo é morar. E aí vamos lá. Os meus pais moram em São Paulo? Sim, eles moram. Eles quem? Os meus pais. Então, os meus pais é o sujeito. Quando eu acho o sujeito, automaticamente eu acabo achando o predicado. O predicado dessa oração é moram em São Paulo. Outro exemplo. A sirene emitia um som agudo. A sirene emitia um som agudo? Sim, ela emitia. Eu sei que aqui o verbo é emitir e sei que o sujeito é a sirene. Como eu encontrei o sujeito, automaticamente encontrei o predicado também. E agora um exemplo um pouquinho mais complexo. Vendiam-se frutos do mar na beira da praia. Bem, eu sei que aqui o verbo é o verbo vender. E como ele está flexionado junto com esse se aí, que é uma partícula passivadora, eu sei que essa oração está em voz passiva sintética. Então algo era vendido. Ou eram vendidos, no caso, porque está no plural. E aí vendiam-se o quê? Frutos do mar. Sim, eles eram vendidos. Então o sujeito aqui é frutos do mar. Como eu destaquei o sujeito, o que sobrou é o meu predicado. Maravilha? Então, como achar o predicado da oração? Simples. Ache o sujeito. Como achar o sujeito? Mais simples ainda. Localize o verbo. Maravilha? Vamos seguir em frente.
Assim como temos alguns tipos de sujeito, temos também tipos de predicado. O predicado pode ser nominal, e nesse predicado a palavra mais importante não é o verbo, mas uma palavra nominal que caracteriza o sujeito da oração. Veja o exemplo. Os alunos estavam concentrados. Os alunos, concentrados. Concentrados é uma característica do sujeito alunos que está expressa no predicado. Então, esse predicado é um predicado nominal. Temos também o predicado verbal. Neste caso, a palavra nuclear do predicado é o verbo, a ação praticada ou sofrida pelo sujeito. Então, olha lá, os alunos fizeram a prova. Aqui o verbo fazer tem um peso muito maior do que o que foi feito, no caso a prova. Então, aqui a ação praticada ou sofrida pelo sujeito tem um valor maior, portanto, esse predicado é verbal. E temos ainda o predicado verbo nominal. Se você pensar que na primeira oração os alunos estavam concentrados, a palavra mais importante aqui era o atributo do sujeito escrito lá no predicado. E se você pensar que no predicado verbal a palavra nuclear aqui é o verbo, o predicado verbo nominal, por consequência, é como se fosse uma mistura dos dois predicados anteriores. Veja o exemplo. Os alunos fizeram a prova concentrados. Aqui eu tenho dois núcleos. Eu tenho um núcleo que indica a ação praticada pelo sujeito alunos, que é o verbo fazer, e eu tenho um outro núcleo que é um atributo ou característica do sujeito, mas que está expressa lá no predicado, no caso, concentrados. Os alunos é que estão concentrados aqui. Então, percebe que o predicado verbo nominal, ele não passa de uma mistura, de uma junção do predicado nominal e do predicado verbal. Tudo bem? Mas fique de boa, fique bem tranquilo que nós vamos estudar cada um desses tipos de predicados separadamente. E vamos estudar mesmo, né? Para que a gente possa aprender isso aqui de uma maneira prática e que a gente possa realmente carregar esses conhecimentos adiante para aplicá-los em alguma situação da nossa jornada aí acadêmica, profissional, enfim. Vamos lá então. Predicado nominal. Se seu núcleo é uma palavra nominal, ou seja, o núcleo do predicado nominal é uma palavra nominal. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um numeral, pode ser um pronome. E também pode ser alguns advérbios que indiquem o estado, que deem alguma característica a respeito do sujeito. Tudo bem? No predicado nominal, o sujeito é ligado ao núcleo por um verbo que ele não vai indicar ação por parte do sujeito. Esse verbo é chamado de verbo de ligação. Vamos aos exemplos para isso aqui ficar mais claro. Marte é um planeta. Marte? Planeta. Aqui eu tenho o sujeito Marte e eu tenho um atributo de Marte, ou seja, planeta, que está expresso lá no predicado. O verbo ser não indica nenhuma ação por parte do planeta Marte. Ele só faz a ligação entre o sujeito e o predicado. Tudo bem? A vizinhança estava silenciosa. A vizinhança? Silenciosa. Aqui nós temos o sujeito a vizinhança, temos o predicado estava silenciosa. A palavra mais importante desse predicado é silenciosa, que é uma característica, um atributo do sujeito vizinhança. Logo, esse predicado é nominal e o verbo estar aqui é o nosso verbo de ligação. Meu carro é aquele. Aquele é uma característica do carro. Meu carro? Aquele. O verbo ser está fazendo uma ligação entre esse sujeito e esse atributo do sujeito que está expresso lá no predicado. Logo, o verbo ser é apenas um verbo de ligação. A palavra nuclear aqui é uma palavra nominal, ou seja, um pronome, por isso que esse predicado é um predicado nominal também. O paciente parece bem. O paciente? Bem. Bem é um advérbio de modo. Só que ele indica um estado, ele caracteriza de alguma maneira o sujeito. Portanto, bem também é um atributo do sujeito paciente, mas que está expresso lá no predicado. O verbo parecer aqui não indica a ação por parte do sujeito, ele apenas está ligando esse sujeito a essa sua característica. Portanto, aqui também temos um predicado nominal. O núcleo do predicado nominal é chamado de predicativo do sujeito.
pois atribui uma qualidade ou característica ao sujeito. Então, olha lá. Dentro do predicado nominal, nós vamos sempre encontrar uma palavrinha que atribui uma qualidade ou característica ao sujeito. Essa palavrinha, esse termo da oração, recebe o nome de predicativo do sujeito. A palavra predicativo quer dizer atributo. Não confunda predicado com predicativo. Predicado é a declaração que se faz sobre o sujeito. Predicativo é um atributo, ou seja, o predicativo do sujeito é um atributo do sujeito, só que ele vai vir expresso no predicado da oração. E aqui, como predicativos do sujeito, nós temos planeta, silenciosa, aquele e bem. Tranquilo? O verbo de ligação, ele é um elo entre o sujeito e o predicativo do sujeito, que é esse atributo do sujeito expresso lá no predicado. Portanto, o verbo de ligação nunca indica ação por parte do sujeito. Beleza? Vamos prosseguir então com a nossa explicação. Agora, eu gostaria que você comparasse duas orações. O menino está doente e o menino está em casa. Bem, o menino é sujeito em ambas as orações. O predicado começa com o mesmo verbo, o verbo estar, porém, na primeira oração, doente é uma característica do menino. Agora, eu não posso dizer que em casa seja também uma característica do menino. Percebe a diferença? Então, como que nós vamos analisar isso aqui? Doente é um predicativo do sujeito, pois é um atributo do sujeito que está expresso no predicado da oração. Portanto, o verbo estar, ele aqui faz o papel de verbo de ligação. Ele não indica nenhuma ação por parte do sujeito. Temos aqui um exemplo de predicado nominal. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Agora, em casa, não é predicativo do sujeito. E por que não? Porque não é atributo, característica ou qualidade do sujeito. Já que isso aqui não é predicativo do sujeito, o verbo estar também não é verbo de ligação. E esse predicado não é mais predicado nominal. Esse outro predicado é um predicado verbal. Tudo bem? Então perceba, no predicado nominal temos que ter o verbo de ligação e temos que ter o predicativo do sujeito, que é um atributo do sujeito expresso no predicado da oração. Se não tivermos esses dois elementos, verbo de ligação e predicativo do sujeito, não temos predicado nominal, temos predicado verbal. Mais duas orações para serem comparadas. Paulo andava pensativo. Paulo andava 10 quilômetros. Será que o verbo andar nessas duas orações significa a mesma coisa? Bom, na primeira oração, Paulo andava pensativo significa que ele estava pensativo, que ele permaneceu pensativo durante um tempo. Já na segunda, Paulo andava 10 quilômetros, aqui temos a ação, de fato, de andar, praticada pelo sujeito Paulo. Então, essas duas orações têm que ser analisadas de maneiras diferentes também. Pensativo é um predicativo do sujeito, pois é um atributo do sujeito Paulo que está expresso lá no predicado da oração. Aqui o verbo andava não indica uma ação, ele está apenas ligando o sujeito ao seu predicativo. Logo, ele é um verbo de ligação, não indicando nenhuma ação por parte do sujeito. Aqui, predicado nominal. Agora, na segunda oração, 10 quilômetros não é predicativo do sujeito, já que não é atributo do sujeito também. Aqui o verbo andar não é verbo de ligação, pois ele indica uma ação por parte do sujeito. Então, esse predicado é um predicado verbal. Tudo bem? Tome cuidado com esse tipo de análises nas provas, no seu dia a dia, para resolver exercícios, durante o Enem, enfim, para que você não caia nesse tipo de truques aqui que a gramática pode nos reservar se não lermos com atenção os enunciados. Os principais verbos de ligação na língua portuguesa são os verbos ser, estar, parecer e etc. Mas nós vemos aqui nesse exemplo que nós usamos o verbo andar para indicar também
uma ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Então também não caia na armadilha de achar que só esses verbos aqui é que podem ser os verbos de ligação usados no português. Tudo bem? Analise cada oração com calma e tranquilidade. E aí vamos fazer um exercício juntos. Assinale a alternativa correspondente ao período onde há predicativo do sujeito. Letra A. Como o povo anda tristonho. Letra B. Agradou ao chefe o novo funcionário. Letra C. Ele nos garantiu que viria. Letra D. No Rio não faltam diversões. Letra E. O aluno ficou sabendo hoje cedo de sua aprovação. Vou te dar 5 segundos para pausar o vídeo e responder ao exercício. E então, qual alternativa você indicou como sendo aquela onde há predicativo do sujeito? Se você respondeu a alternativa A, meus parabéns. Vamos conferir por quê? Como o povo anda tristonho. O povo é o sujeito do verbo andar. Como é que eu sei? Eu achei o verbo andar e aí eu coloquei a seguinte perguntinha. O povo anda tristonho? Sim, ele anda tristonho. Ele quem? O povo. Então o povo é o sujeito. E esse povo anda tristonho. Ou seja, tristonho é um atributo, é uma característica do sujeito povo, mas está expresso lá no predicado da oração. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Portanto, um atributo do sujeito, no caso tristonho, que está presente no predicado, é o nosso predicativo do sujeito, o que justifica a resposta A. Agora que já falamos do predicado nominal, vamos para o predicado verbal. O núcleo do predicado verbal é um verbo seguido ou não de complementos. Então, a palavra mais importante do predicado verbal vai ser o verbo que vai indicar uma ação feita ou sofrida pelo sujeito da oração. E aí, nós temos como verbos os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complementos, como exemplo o verbo desabrochar. As flores desabrocharam. Esse verbo tem sentido completo e não precisa de ser complementado por nenhum outro termo. Temos os verbos transitivos diretos, que são aqueles que são complementados pelos objetos diretos. Por exemplo, ele pintou o quê? A casa. Então, o verbo pintar não tem sentido sozinho. Ele precisa ser complementado por um objeto. E o objeto aqui é a casa. Temos também o verbo transitivo indireto, que são aqueles que são complementados pelos objetos indiretos. Veja o exemplo. Nós gostamos de quê? De sorvete. De sorvete é o nosso objeto indireto que completa o sentido desse verbo transitivo indireto gostar. E também temos o verbo transitivo direto e indireto, que é aquele verbo que precisa ser complementado por dois objetos, sendo um o objeto direto e outro o objeto indireto. Por exemplo, eu devolvi, devolvi o quê? Para quem? Devolvi a caneta ao atendente. A caneta é o meu objeto direto e ao atendente é o meu objeto indireto. Nós vamos agora estudar a predicação verbal com os verbos intransitivos e transitivos com bastante tranquilidade. Acompanhe as explicações. Predicado verbal com verbo intransitivo. O verbo intransitivo ele já tem sentido completo, ou seja, ele não precisa ser complementado para formar o predicado com algum significado. Veja os exemplos. O bebê dos vizinhos nasceu. O bebê dos vizinhos é o sujeito, e aqui nós temos o predicado formado apenas pelo verbo nascer. Ora, eu não preciso completar a ideia aqui. Eu posso acrescentar circunstâncias. Nasceu semana passada com 2 quilos e 800 gramas, enfim. Mas o verbo nascer por si só já tem sentido completo, por isso que ele é um verbo intransitivo. Minha equipe corre 3 vezes por semana. Ok, aqui nós temos o verbo correr. Vamos parar a nossa leitura no verbo. Minha equipe corre. Isso tem sentido. O verbo correr é um verbo que não precisa de complementos, por isso que ele é um verbo intransitivo. 3 vezes por semana, eu coloquei aí uma ideia de frequência, mas ela não está completando o sentido do verbo. Aqui o verbo é intransitivo também.
Eu viajarei. Perfeito, eu viajarei. Viajar é um verbo intransitivo, mas eu posso aí acrescentar algumas ideias acessórias para colocar aí novos elementos na oração. Eu viajarei para fora do país semana que vem, mas perceba que para fora do país, que é o lugar para onde eu vou viajar, e semana que vem, que é o momento em que eu vou viajar, não estão completando o sentido do verbo viajar. O verbo viajar é intransitivo. Quem viaja, viaja. Beleza? Por último, dormiste bem noite passada? Pergunto para ti, dormiste? Se eu fizer essa pergunta apenas com o verbo dormir, maravilha, já faz sentido, porque o verbo dormir é intransitivo. Quem dorme, dorme. Bem é o modo como a pessoa dormiu. Noite passada é o momento ao qual estou me referindo, mas essas ideias aqui não estão completando o sentido do verbo, estão apenas acrescentando algumas ideias acessórias aí ao verbo dormir. O verbo dormir é intransitivo. Então, recapitulando, verbo intransitivo tem sentido completo e não precisa de complementos para formar o predicado e ter significado. Tudo bem? Agora vamos falar do predicado verbal com verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto ele tem sentido incompleto, ou seja, ele vai precisar de um complemento para formar o predicado, e esse complemento a gente chama de objeto direto. Vamos aos exemplos. Minha namorada escolheu. Escolheu o quê? Se eu não completar o sentido do verbo escolher, essa oração não tem sentido. Então, minha namorada escolheu o quê? Uma roupa bonita. Uma roupa bonita vai completar o sentido do verbo escolher. Então, o verbo escolher é um verbo transitivo. Uma roupa bonita é o objeto desse verbo transitivo. Como roupa bonita é um objeto direto, o verbo escolher é um verbo transitivo direto. Nós compraremos. Ah, legal. Compraremos o quê? Se eu não completar o sentido do verbo comprar, ele fica incompleto. Então, compraremos o quê? Este carro. Este carro é o objeto que completa o sentido do verbo comprar. Como este carro é um objeto direto, eu vou dizer que o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Então, vamos lá. Por que comprar é verbo? Porque ele indica uma ação. Por que ele é transitivo? Porque ele tem sentido incompleto, ele precisa de um objeto. E por que ele é transitivo direto? Porque o objeto que completa o sentido desse verbo é um objeto direto. E aí você já deve estar se perguntando, mas Denilson, como é que eu sei que roupa bonita e este carro são objetos diretos? Aí eu vou deixar uma grande dica para você, se você nunca ouviu, preste bem atenção. O verbo transitivo direto permite a transposição da voz ativa para a voz passiva. Você só consegue colocar uma oração na voz passiva se o objeto for objeto direto. Então, olha lá. Minha namorada escolheu uma roupa bonita. Eu posso dizer que uma roupa bonita foi escolhida pela minha namorada. Então, é por isso que eu sei que uma roupa bonita é objeto direto, porque ele pode virar o sujeito da voz passiva. E o verbo escolher é um verbo transitivo direto, porque ele me permite a transposição da voz ativa para a voz passiva. Veja um outro exemplo. Nós compraremos este carro. Eu também posso dizer que este carro será comprado por nós. Então, olha lá. O objeto este carro, que era objeto direto na voz ativa, virou sujeito na voz passiva. Por isso que ele é objeto direto. E o verbo comprar me permitiu a transposição da voz ativa para a voz passiva. Por isso que ele é um verbo transitivo direto também. Beleza? Pegue essa dica, ela vai ser muito útil quando a gente estiver estudando objeto direto e objeto indireto. Maravilha! E agora vamos falar da predicação verbal com o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto também não tem sentido completo, ele precisa de complementos para formar o predicado, só que o seu complemento é chamado de objeto indireto. Olha lá, minha namorada gosta, não tem sentido completo, ele é o verbo transitivo, mas ela gosta de quê? Eu preciso de um objeto indireto para completar o sentido desse verbo. Gosta de boa comida. Quem não gosta, né, pessoal? Então, de boa comida é o objeto indireto que completa o sentido do verbo transitivo indireto gostar. Outro exemplo, nós acreditamos. Legal, nós acreditamos em quê? Não tem sentido essa oração. Eu preciso completar o sentido do verbo acreditar.
Por isso que ele é um verbo transitivo. Mas ele é transitivo direto ou indireto? Vamos ver. Nós acreditamos em quê? Nós acreditamos em fantasmas. Então, em fantasmas é o objeto indireto que completa o sentido do verbo acreditar. Portanto, o verbo acreditar é um verbo transitivo indireto. Lembra que eu falei que os verbos transitivos diretos permitem a transposição para a voz passiva? Tenta colocar a primeira oração aí. Minha namorada gosta de boa comida na voz passiva. Não existe a oração boa comida é gostada pela minha namorada. Eu não posso falar esse tipo de coisa. E também não posso falar, né? Nós acreditamos em fantasmas, fantasmas são acreditados. Não existe esse tipo de construção. Então percebeu que, ao contrário dos verbos transitivos diretos, o verbo transitivo indireto não permite a transposição para a voz passiva. Fica a grande dica aqui. O verbo transitivo indireto não vai te permitir jogar a oração da voz ativa para a voz passiva. Por isso que o objeto aqui ele vai ser chamado de objeto indireto. Mas aqui, meu caro e minha cara, nós temos uma exceção que você deve guardar, que é o verbo obedecer e desobedecer. Esses dois verbos são os únicos verbos transitivos indiretos que podem, sim, ser transpostos para a voz passiva. É o único par de verbos transitivos indiretos que vai fugir à regra aqui, tá bom? Então, olha lá. O bom cidadão obedece às leis. As leis são obedecidas pelos cidadãos. Verbo obedecer e desobedecer desobedecem à regra do verbo transitivo indireto. Tudo bem? Então, novamente, para ficar bem sedimentado aí na sua cabecinha de estudioso e de estudiosa, o verbo transitivo direto pode ser transposto para a voz passiva. O verbo transitivo indireto não permite a transposição da voz ativa para a voz passiva, exceto o verbo obedecer e desobedecer, que são verbos transitivos indiretos, mas, apesar disso, podem ser transpostos para a voz passiva, tá bom? E aí, por último, vamos ver a predicação verbal com verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto, ele tem sentido incompleto. Beleza, por isso que ele é transitivo, ele não tem sentido completo. E ele precisa de complementos. Um complemento vai ser o objeto direto, o outro complemento vai ser o objeto indireto. Olha lá, o cantor ofereceu. Denilson, não tem sentido essa oração. Eu sei, nós vamos chegar lá. Mas o cantor ofereceu o quê? Ele ofereceu alguma coisa. A quem? Para alguém. Percebe que eu preciso de dois objetos para dar sentido completo a esse verbo oferecer? Portanto, o verbo oferecer é um verbo transitivo, mas como ele exige dois objetos, um vai ser o objeto direto e outro vai ser o objeto indireto. Olha lá, o cantor ofereceu uma canção aos noivos. Eu posso dizer que uma canção foi oferecida aos noivos. Por isso que canção é o objeto direto, porque ela pode virar o sujeito na voz passiva. Mas eu não posso colocar os noivos como sujeito da voz passiva. Portanto, aos noivos é o objeto indireto. Tudo bem? Então, novamente, oferecer é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele tem dois objetos. Um é o objeto direto, outro é o objeto indireto. O sujeito age diretamente sobre o objeto direto. E a ação que o sujeito pratica recai indiretamente sobre o outro objeto, que é chamado de objeto indireto. Veja nesse exemplo. O cantor ofereceu uma canção. Então, o cantor, que é o sujeito, pratica a ação de oferecer uma canção. Ele pratica a ação que recai diretamente sobre a canção. Por isso que canção é o objeto direto. E essa ação dele vai recair indiretamente sobre os noivos. É como se os noivos fossem os destinatários das ações aí feitas pelo sujeito. Por isso que aos noivos aqui é o objeto indireto. Você não entendeu? Vou tentar dar outro exemplo para ficar mais clara essa relação aqui. Veja essa foto. Nós temos uma criança. Essa criança está devolvendo uma carteira para um rapaz aí distraído. Então, olha lá.
A criança devolveu a carteira ao rapaz. Para fazer a análise sintática dessa oração, nós vamos achar o verbo, que é o verbo devolver. Maravilha. Quem devolveu a carteira ao rapaz? A criança devolveu a carteira ao rapaz? Sim, ela devolveu. Então, ela, a criança, é o sujeito da oração. Maravilha. Só que perceba o seguinte, a criança está agindo diretamente sobre quem? Sobre a carteira ou sobre o rapaz? Ela está praticando uma ação diretamente sobre a carteira. Por isso que a carteira é o objeto direto. Ela devolveu a carteira. Agora, a ação da criança, que ela pratica diretamente sobre a carteira, ela se destina a alguém. Ou seja, a criança vai agir indiretamente sobre um outro objeto, que aqui é o rapaz. Então, o rapaz é o nosso objeto indireto. Portanto, o verbo devolver também é um verbo transitivo direto e indireto. Você entendeu a diferença entre objeto direto e indireto? O sujeito age diretamente sobre o objeto direto, mas a ação do sujeito recai indiretamente sobre o objeto indireto. Se você ficou com dúvida, me manda e-mail, aproveite os comentários para fazer as suas perguntas e vamos juntos aí solucionar qualquer dúvida que esteja sendo colocada aí por meio da explicação, para que quando a gente precisar acionar esses conhecimentos, nós estejamos aí bem preparados para qualquer situação. Tudo bem? Conte comigo, estou do seu lado. Verbo devolver, verbo transitivo direto e indireto. A carteira, objeto direto. Ao rapaz, objeto indireto. E aí mais um exercício para ficarmos espertos. Relacione as duas colunas de acordo com a classificação sintática dos verbos em destaque. Então temos aqui na primeira coluna 1. Inácio quebrou o vaso de cristal. 2. O suspeito permaneceu calado durante o inquérito. 3. Nós conversamos com ele. 4. Dei uma nova chance ao meu ajudante. E 5. Ontem o cachorro acordou agitado. E aqui temos uma outra coluna com a classificação desses verbos de acordo com sua sintaxe. Verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. 5 segundos, pause o vídeo e tente responder a essa pergunta, a esse exercício corretamente. Maravilha! Então vamos lá. 1. Inácio quebrou. Se eu parar a minha leitura no verbo, o verbo não tem sentido. Então já sei de cara que ele é um verbo transitivo. Só não sei se ele é transitivo direto ou indireto, mas vamos ver. Inácio quebrou o quê? O vaso de cristal. Eu posso dizer também que o vaso de cristal foi quebrado por Inácio. Viu que eu consegui jogar essa oração de voz ativa para voz passiva? Então, eu sei que o verbo quebrar é um verbo transitivo direto. O suspeito permaneceu calado durante o inquérito. O suspeito? Calado durante o inquérito. Calado é uma característica, um atributo do sujeito suspeito, só que está colocado lá no predicado da oração. Então, aqui o verbo permanecer, ele está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Se ele está apenas ligando o sujeito ao predicativo do sujeito, ele não pode ser um verbo de ação. Ele é um verbo de ligação. 3. Nós conversamos. Nós conversamos com quem? Nós conversamos sobre o quê? Eu preciso completar a informação aqui. Então, eu sei que esse verbo é transitivo. Só não sei se ele é transitivo direto ou indireto. Vamos ver se eu consigo jogar para a voz passiva? Ele foi conversado por... Não existe. Não dá para colocar esse verbo aqui em voz passiva. Então, ele é um verbo transitivo indireto. E por último... Aliás, por último não, tem mais duas, né? Olha lá. Dei o quê? Uma nova chance. Ah, legal. A quem? Ao meu ajudante. Opa, o verbo dar exige aí dois objetos. Um objeto direto e o outro objeto indireto. Então, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho de cachorro aqui ao fundo, eu peço mil desculpas, mas não tem como eu controlar o tanto de cachorro que esse povo do meu condomínio consegue comprar, né? E manter na pandemia.
Gosto muito dos bichinhos, mas não tem como controlar aí o latido deles, tá bom? Então espero aí que a brincadeira dos pets aí não esteja atrapalhando a nossa aula. Por último, sobrou o verbo acordar. Ora, quem acorda, acorda, né? Ontem o cachorro acordou. Aliás, hoje também o cachorro acordou agitado. Então aqui temos um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complementos. Maravilha? Vamos prosseguir com a aula então. Falamos sobre o predicado nominal, falamos também sobre o predicado verbal. E agora vamos falar sobre a junção dos dois, que é o predicado verbo nominal. Acompanhe o seguinte raciocínio. O atleta estava motivado. Bem, aqui nós temos o predicado estava motivado. Motivado é um atributo, uma característica do atleta, só que está colocada lá no predicado. Então, esse aqui é um predicativo do sujeito. E o verbo estar não indica a ação por parte do atleta, ele é apenas um verbo de ligação. Que tipo de predicado é esse? Predicado nominal. Maravilha! Agora, o atleta correu. O verbo correr indica uma ação por parte do sujeito atleta. Então, aqui esse predicado, correr, é um predicado verbal. Tudo bem? Agora, olha o que eu vou fazer com os dois. O atleta correu motivado. Aqui nós temos dois núcleos. Nós temos o verbo correr, que indica uma ação feita pelo sujeito atleta, no caso, e nós temos motivado, que continua sendo predicativo do sujeito, porque é um atributo do sujeito expresso lá no predicado da oração. Então, aqui, nós temos o nosso predicado verbo nominal. Então, podemos pensar assim: predicado verbo nominal tem dois núcleos significativos, um verbo e um predicativo do sujeito. Legal! E aí vamos ver alguns exemplos de predicado verbo nominal, analisando sintaticamente as possibilidades que se colocarem diante de nós aqui no vídeo. Primeira, o soldado dormiu cansado. O soldado dormiu, o verbo dormir ele é intransitivo, porque quem dorme, dorme. E cansado é um predicativo do sujeito. É uma qualidade do soldado, só que está expressa lá no predicado. Então, isso aqui é um predicado verbo nominal, formado com verbo intransitivo e com predicativo do sujeito. O jovem visitou a mãe preocupado. O jovem visitou quem? A mãe. Então, o verbo visitar, ele é um verbo transitivo direto, e a mãe é o nosso objeto direto, porque ela foi visitada pelo jovem. E quem estava preocupado era o jovem. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito. Predicado, verbo nominal, formado com verbo transitivo direto, objeto direto e predicativo do sujeito. Viu que a análise sintática é justamente analisar as peças que compõem a oração? Perfeito? Treine isso, tá? E não é para ficar decorando nome difícil. É para saber o que cada uma dessas peças faz dentro da oração. Nós falamos sobre isso na primeira aula de sintaxe. A nova secretária respondia ao chefe atenciosa. Novamente, a nova secretária respondia ao chefe atenciosa. Aqui temos o verbo responder. Quem respondia ao chefe atenciosa? Ela, a nova secretária. Então, a nova secretária é o sujeito. Ela respondia a quem? O verbo responder precisa de um complemento. Ele é um verbo transitivo indireto. E ao chefe é o nosso objeto indireto. Atenciosa, por sua vez, é um predicativo do sujeito. É uma qualidade da nova secretária, só que está expressa lá no predicado. Por isso que é um predicativo do sujeito. E por último, os alunos entregaram contrariados a redação ao professor. Eu odeio quando meus alunos entregam contrariados alguma redação para mim, mas acontece. Então, olha lá. Os alunos, que é o sujeito, entregaram. Entregaram o quê? Entregaram a redação. Para quem? Ao professor. Então, eu tenho o verbo entregar, que é um verbo transitivo direto e indireto. Tenho a redação, que é o meu objeto direto. E tenho ao professor, que é aquele que recebe a ação praticada pelo sujeito, né? Então, ele é o objeto indireto. Beleza. E contrariados? Bem, contrariados é uma característica dos alunos, só que está lá no predicado da oração. Então, é um predicativo do sujeito. Então, olha aqui como esse predicado verbo nominal está construído. Temos um verbo transitivo direto e indireto, temos um predicativo do sujeito, temos o objeto direto e temos o objeto indireto. É claro que na prova
é muito comum que esse tipo de oração não ocorra, né? Que eles deem uma misturada, uma embaralhada nos termos. Por exemplo, os alunos entregaram ao professor, contrariados, a redação. Mas não é porque eu embaralhei esses termos que necessariamente eles perderam sua função. Tudo bem? Então, esse tipo de análise tem que ser feita com cuidado, com atenção, para vermos qual é o papel exercido por cada termo da oração. Vamos a um exercício aqui muito bom, por sinal. Assinale a alternativa em que apareça predicado o verbo nominal. A. A chuva permanecia calma. B. A tempestade assustou os habitantes da vila. C. Paulo ficou satisfeito. D. Os meninos saíram do cinema calados. E E. Os alunos estavam preocupados. Bem, eu sei que um predicado verbo nominal, ele vai ter um verbo que não é verbo de ligação, ele é um verbo de ação, e ele vai ter também o predicativo do sujeito. E aí, onde é que eu tenho um predicado com dois núcleos, o núcleo verbal e o núcleo nominal? Se você respondeu a alternativa D, nossa, muito bem, os meninos saíram do cinema, então aqui eu tenho o verbo sair, que é um verbo de ação, e calados eu tenho o predicativo do sujeito. Está aqui a revisão do que a gente acabou de comentar. Os meninos saíram, calados. Os meninos é o sujeito, sair é um verbo de ação e calados é um predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo intransitivo, no caso quem sai, sai, né? Ele é intransitivo. E tem o predicativo do sujeito, que é esse atributo do sujeito lá no predicado, eu tenho dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal. Então, esse predicado é o predicado verbo nominal, o que justifica a resposta D. Predicativo do objeto. Até agora, nós falamos sobre verbo de ligação, predicativo do sujeito, falamos de predicado nominal. Falamos de verbos intransitivos e verbos transitivos, falamos dos predicados verbais. Depois nós juntamos os dois predicados e falamos do predicado verbo nominal, em que nós temos um verbo, que pode ser transitivo ou intransitivo, e temos o predicativo do sujeito. Mas agora nós vamos ver um novo predicativo, que é o predicativo do objeto. Então, olha lá. A avó considera sua neta prestativa. A avó é o sujeito. Ela considera quem? Sua neta. Então, a neta é considerada pela avó. A neta é considerada o quê? Prestativa. Então, considerar é um verbo transitivo direto. Sua neta é o nosso objeto direto. Prestativa é um atributo do objeto. Percebe que esse prestativa não é característica do sujeito avó? É uma característica do objeto direto, a neta, sua neta. É a neta que é prestativa? Beleza, é um atributo do objeto. Mas quem é que confere esse atributo ao objeto? É o sujeito da oração. Eu não posso afirmar categoricamente que a neta é prestativa para todo mundo. Neste caso, é a avó que considera sua neta prestativa. Então, aqui temos um atributo do objeto que é conferido pelo sujeito da oração. E isso é o predicativo do objeto. O predicativo do objeto, ele é um atributo do objeto conferido pelo sujeito da oração. Preste atenção. E como ele é um predicativo, ele é um termo nominal. Nós temos aqui um verbo de ação, considerar, que é um verbo transitivo direto, e temos um predicativo, no caso, um predicativo do objeto. Se nós temos um verbo transitivo direto e temos um predicativo, isso aqui também é um predicado verbo nominal. Só que agora, além do predicativo do sujeito, nós também podemos ter aqui na nossa análise o predicativo do objeto. Tudo bem? Outros exemplos de predicativo do objeto. Predicativo do objeto, característica do objeto conferida pelo sujeito da oração, não se esqueça disso. O tribunal julgou o réu culpado. O tribunal é o sujeito. Ele julgou quem? O réu. Então aqui, julgar é o nosso verbo transitivo direto e o réu é o nosso objeto direto. Culpado é uma característica que o sujeito tribunal conferiu ao objeto réu, predicativo do objeto. Outro exemplo, nós achamos esse prato delicioso. É muito comum que eu ache um prato delicioso e você não, né? Pode acontecer isso.
Então, o sujeito nós aqui está conferindo a característica de delicioso a um prato. Não significa que o prato é delicioso de fato. Apenas significa que esse atributo do objeto está sendo conferido pelo sujeito da oração. Então, delicioso é um predicativo do objeto. Novamente, nós é o sujeito, achamos é um verbo transitivo direto, achamos o quê? Esse prato é o nosso objeto direto, delicioso é um atributo do objeto conferido pelo sujeito da oração, predicativo do objeto. Aqui temos dois exemplos de predicados verbonominais. Novamente, verbo transitivo direto, objeto direto, predicativo. Só que esse predicativo, esse atributo, não é do sujeito, é do objeto. Se temos um verbo de ação mais um predicativo, predicado verbo nominal também. Compare as seguintes orações para isso aqui ficar mais claro ainda para você. Elisa comprou um livro antigo. Então, a Elisa, que é o sujeito, comprou o quê? Um livro antigo. Elisa achou o livro interessante. Elisa achou o quê? O livro interessante. Bem, comprar é um verbo transitivo direto. Quem compra, compra algo. Então, eu preciso completar o sentido desse verbo. Aqui no caso, Elisa comprou o quê? Um livro. O livro é o nosso objeto direto. Antigo é uma característica do objeto? Sim, antigo é uma característica do objeto livro. Então, ele é um atributo do objeto. Porém, aqui, esse atributo do objeto não é conferido pelo sujeito da oração. Não é a Elisa que considera o livro antigo. O livro é de fato antigo, pronto e acabou. Então, esse antigo aqui não é predicativo do objeto. Tudo bem? Novamente, antigo é um atributo do objeto? Sim, porque o livro é antigo. Mas ele não foi conferido pelo sujeito da oração. Não é a Elisa que considera esse livro antigo. Então, como não foi o sujeito que conferiu esse atributo ao objeto, esse atributo não é predicativo do objeto. Que tipo de predicado nós temos aqui? Predicado verbal, que nós temos um verbo transitivo, temos um objeto direto, mas não temos nem predicativo do sujeito e nem predicativo do objeto. Esse predicado é predicado verbal. Agora, olha a segunda oração. Elisa achou o livro interessante. Achar é um verbo transitivo direto. Achou o quê? O livro. O livro é o objeto direto. Legal. Ela achou o livro o quê? Interessante. Interessante é um atributo do objeto livro. Só que nesse caso, quem deu essa característica para o objeto foi o sujeito. É a Elisa que acha o livro interessante. Então, como eu tenho um atributo do objeto conferido pelo sujeito da oração, aqui sim eu tenho o predicativo do objeto. Então, como eu tenho verbo de ação mais predicativo, eu tenho aqui um predicado verbo nominal também. Maravilha? Então, olha lá. Para resumir o que a gente acabou de ver, predicado verbo nominal, nós vamos ter um verbo de ação, pode ser transitivo, pode ser intransitivo, e mais um predicativo. Pode ser o predicativo do sujeito? Pode. Pode ser o predicativo do objeto? Pode ser também. Aí nós vamos ter o predicado verbo nominal. Para terminar a nossa aula, um último exercício. Ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Os termos sublinhados são predicativos do objeto, predicativos do sujeito, adjuntos adnominais, objetos diretos ou adjuntos adverbiais de modo. Bem, 5 segundos para você pausar o vídeo e tentar responder ao exercício. Então, qual alternativa você assinalou? A alternativa A, parabéns! Se você errou, vamos ver o que aconteceu aqui. Bem, a análise que eu fiz foi a seguinte. Achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Legal. O verbo achar aqui, ele tem um sujeito. Só que o sujeito não está expresso na oração. Perceba, ele observou-a e achou aquele gesto feio, grosseiro e masculinizado. Mas eu sei que o sujeito é ele. Esse sujeito é um sujeito oculto, a gente estudou isso no último vídeo, beleza. Então, ele achou o quê? Aquele gesto.
Então, o verbo achar é um verbo transitivo direto. Aquele gesto vai ser o objeto direto que completa o sentido do verbo achar. Legal. Ele achou aquele gesto feio, grosseiro, masculinizado. Feio, grosseiro e masculinizado são 3 características do gesto, que é o nosso objeto, mas quem dá essa característica para o objeto é o sujeito oculto ele. É ele que acha aquele gesto feio, grosseiro e masculinizado. Opa, atributo do objeto conferido pelo sujeito da oração, isso aqui só pode ser um predicativo do objeto. Então, olha lá. Os termos sublinhados são atributos do objeto gesto conferidos a estes pelo sujeito ele. Logo, temos atributos do objeto conferidos pelo sujeito que são predicativos do objeto. Resposta A. Isso aqui é um predicado verbo nominal também. E aí chegamos ao final da nossa aula, gente. Sobrevivemos aí a mais uma parte da sintaxe. Eu sei que está ficando um pouco mais difícil, mas relaxe. A aula serve para isso. Para trazer aí novos elementos para os seus estudos, para te fazer refletir de maneiras diferentes e para te ajudar a entender a gramática da língua portuguesa de uma maneira também diferente. Então agora, vamos resumir o que a gente viu aqui. E depois que você der uma relaxada, uma espreguiçada, tomar um café, tomar um suco, aí você vai colocar um comentário lá no vídeo, vai curtir o canal, vai ativar as notificações e vai fazer a sua parte, que é estudar a gramática e fazer exercícios, ok? Vamos lá então. Predicado é a declaração que a oração faz sobre o sujeito. Núcleo do predicado pode ser um predicativo, pode ser uma palavra nominal que caracteriza o sujeito ou o objeto, ou pode ser um verbo transitivo, um verbo intransitivo. O predicativo do sujeito é um atributo ou característica do sujeito presente lá no predicado. Temos então 3 tipos de predicado. O predicado nominal, que contém o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Temos um predicado verbal, que pode ser construído por meio de verbos intransitivos ou verbos transitivos, que são aqueles que precisam do complemento dos objetos. E por último temos o predicado verbo nominal, que são aqueles predicados que são construídos com 2 núcleos. Um núcleo verbal, com os verbos intransitivos ou transitivos, e um núcleo nominal, que pode ser o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. E aí, por último, nós vimos o predicativo do objeto, que é o atributo ou característica do objeto conferido pelo sujeito da oração. Tudo bem? Na próxima aula, nós falaremos sobre objeto direto e indireto. Então, muito do que a gente viu hoje vai complementar o que a gente vai ver na próxima aula, ok? Espero que você tenha curtido, se inscreva no canal, não perca nossas notificações para continuar acompanhando as nossas novas aulas e vejo você em breve. Grande abraço, tchau, tchau!